vinho. Ana, porém, respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos seus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Podemos assentar. Amém. Irmãos, nesse texto, a qual nós acabamos de ler, eu li esse texto várias vezes, até que o Senhor me deu um tema para essa mensagem. E eu orando e falando com o Senhor: Deus, por que Ana passou por tudo isso? E eu li várias vezes esse texto. Esse texto aqui, ele falou muito comigo na minha conversão. Por quê? A igreja já conhece. Eu cresci na igreja, mas eu não servia Jesus. Eu não era crente, eu não conhecia. Eu conhecia Deus de falar, mas eu nunca tive um encontro com Ele. Então, quando eu tive esse encontro com Deus, e eu fui ler Gálatas, o Espírito cobiça contra a carne contra o Espírito, e eu comecei a entender a Bíblia. O Espírito de Deus revelar a mim, e isso é maravilhoso. E depois eu fui ler Samuel, e muito falou comigo. E a semana retrasada ou passada, eu estava lendo essa passagem, e Deus falou: Júlio, lê de novo. Eu li, lê de novo, eu li várias vezes. Júlio, qual que é? O que está acontecendo hoje com a humanidade? Qual que é a doença do século hoje? Depressão. Hoje é depressão. A nossa mente é um turbilhão que vem passando coisas. Você não quer pensar, mas ela vem. E se você não estiver vigiando, você faz igual Davi. E eu li de novo e Deus falou: Júlio, o meu povo precisa de sabedoria em meio à aflição. Provérbios vai dizer, não é eu, é a Bíblia, que o homem sábio, ele vê o problema e desvia. O tolo, aí Deus me manda e traz essa mensagem que primeiro fala comigo, que nós temos que ter sabedoria em meio à aflição. É necessário ter sabedoria em meio à aflição. E aí a gente vai para a história de Ana. A gente vê aqui no versículo 7 que assim acontecia anualmente. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina irritava. Então é todo ano. Todo ano Penina irritava Ana. Todo ano Penina irritava. Por quê? Porque Penina tinha e Ana não. A maior sabedoria dessa mulher. Olha a sabedoria de Ana. Ela chorava. Em meio à aflição, Ana chorava. Ana, ela não tratava mal o próximo, ela não tratava mal o seu marido, ela não descontava em ninguém que estava ao seu redor, ela chorava. E às vezes nós estamos em aflição, porque no Evangelho de João 16:33, o que Jesus disse? No mundo. Então a aflição, ela
necessário a igreja ter sabedoria. É necessário a igreja ter sabedoria em meio à aflição, porque ela vai vir e não vai ter como. E Ana, ela passou por isso anualmente. Anualmente ela subia e envenenava, porém ela chorava e não comia. Aí a gente vai olhar e falar assim, mas chorava. Só que Deus estava vendo. Deus estava olhando. Aí, no versículo 10, ó, ela com amargura de alma orou ao Senhor. E a oração do crente é o que para Deus? Um clamor. A oração do crente é um clamor. E o que é o clamor? Eu dei uma saudação esses dias, eu falei sobre isso. O clamor é gritar, é berrar. Só que o clamor de Ana aqui não é isso. Ela estava orando e os seus lábios se mexiam, porém a voz não saía. Por quê? Porque não era o homem que tinha que ouvir, era... Aí o homem olhou, porque o homem tem isso mesmo, de julgar. O outro está ali gritando, clamando, ele não sabe a aflição que o outro está passando. E aí ele vai julgar. Nossa, vem para a igreja para gritar, vem para a igreja. Aí o irmão vai vir para a igreja para quê? Para dormir dentro da igreja? Se a gente está aqui porque a gente tem aflição, e quando a gente vem aqui, a gente vem buscar a solução, agradecer pelo dia. E Ana, ela chorou em meio à aflição, a sabedoria dessa mulher. E depois, no versículo 18, disse ela, ache, ela está falando para ele, disse ela, ache a tua serva, graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu. Ela não comia, ela comeu. E o seu semblante já não era triste. Ela chorava, não chora mais. E agora ela não comia, ela chorava e não comia. Aqui ela come, o semblante é de alegre. Por quê? Fé. Na sabedoria, em meio à aflição, tem que ter fé. Porque eu torno a falar, a não ser que é só a minha cabeça. A nossa cabeça é um monte de seta, é um monte de pensamento, porque a gente herda a natureza pecaminosa de Adão. O espírito quer ser puro. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Só que a nossa natureza, se a gente não vigiar, ela derruba. Deus quer que tenhamos sabedoria em meio à aflição. Deus, Ele quer que a igreja dele tenha sabedoria em meio à aflição. Mas é impossível, juntos. Não, Penina, Ana conseguiu. Está na Bíblia. Não é um gibi isso aqui. Está na Bíblia. Então, Deus, Ele quer que tenhamos sabedoria em meio à aflição. Aí Deus me manda aqui para mim falar de três maneiras de sabedoria em meio à aflição. A primeira maneira de sabedoria em meio à aflição é o choro. A primeira maneira de sabedoria em meio à aflição é o choro. Porque quando a gente perde um parente, quando a gente perde bens materiais, a gente tem frustrações na vida, a gente tende a chorar, porque a gente está vendo e chora. Só que tem o que eu falei, as aflições que vêm na nossa mente, tem coisa que não é visível, é coisa da mente, é perturbação dentro da mente. E se a gente não tiver sabedoria em meio à aflição, que a primeira maneira é o choro, a gente tende a desistir e abandonar tudo.
Então, a primeira maneira em meio à aflição é o choro. Aí eu fui buscar na Bíblia, choro. Em Gênesis 21, 15 e 17 vai dizer assim, ó: consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos, falando de Ismael e Agar e Ismael. Quando Abraão, no capítulo 16, versículo 2, Sara vai chegar para Abraão e falar assim: Abraão, entra Agar, minha serva, e tem relação com ela, porque eu não posso ter filho, então tem relação com ela. E no versículo 2, do capítulo 16 de Gênesis, vai falar assim que Abraão ouviu a voz de Sara, tá? Aí ele tem relação com Agar, nasce Ismael, só que com 99 anos Deus cumpre a promessa, que é Isaac. Isaac nasce, só que aí entra contenda dentro de casa, Agar e Sara, elas começam a brigar por causa dos filhos. E aí Sara vai chegar em Abraão e vai falar: Abraão, tira essa mulher daqui. Só que Abraão é pai de Ismael e pai de Isaac, não é que o homem fica. Só que Deus vem e fala assim: Abraão, ouve a voz de Sara. Porque lá ele ouviu no 16:2, agora no 21, Deus fala: ó, você ouviu lá, agora ouve aqui. Ou continua, agora pode despedir. E aí, consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi se assentar em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Aí o versículo 17 vai dizer assim, ó: e ouviu o choro, e ouviu Deus o choro do menino. Então quem chora em meio à aflição tem resposta. Por quê? E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, dizendo: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu o choro do rapaz desde o lugar onde ele está. Você imagina a aflição dos dois no deserto, sem água, sem pão, que acabou, nós vamos morrer. Ela coloca o menino lá e vem para cá e fala: eu vou ver ele, não vou ver ele morrer. Só que o menino chora e ela também. Deus ouve o choro do menino. Então a primeira maneira de nós termos sabedoria em meio à aflição é o choro. Porque às vezes a gente está chorando, mas ninguém está me ouvindo. A gente está chorando, mas não está acontecendo nada. Ana chorou por muitos anos ela chorou. Oh Senhor da glória, aleluia. Onde vai falar? No Salmo 126: os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que leva preciosa semente andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo seus feixes. Está em meio à aflição? Chora, semeia com choros. Salmos 30, verso 3 e 5 vai dizer: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse a cova. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, louvai o seu santo nome, pois a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em João 16, 20 e 22 vai dizer: em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, enquanto o mundo se alegra. Enquanto nós choramos, ele se alegra, beleza. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém pode tirar. Mateus 5:4 vai dizer:
olha o que Jó vai falar, em 16, 15, 16 e 20. Costurei sobre a minha pele o pano de saco e resolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto está vermelho de chorar e as sobrancelhas escuras em redor dos meus olhos. Os meus inimigos zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Aleluia! Aí em Apocalipse 21, 4 vai dizer: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Hoje a gente chora, mas lá naquele dia Ele vai enxugar o nosso pranto, a nossa lágrima. Então vamos deixar chorar, vamos deixar sair, porque o choro em meio à sabedoria traz resposta de Deus. E a segunda maneira de sabedoria em meio à aflição é o clamor. A segunda maneira de sabedoria em meio à aflição é o clamor. Em Êxodo, o clamor, como eu falei, é o grito, o berro, aquele que clama por socorro. Uma pessoa que cai na piscina, não sabe nadar, e está todo mundo longe. Você acha que ele vai ficar lá tentando? Ele não sabe, ele vai gritar para alguém vir e pegar ele. Ele vai clamar por socorro. É o grito, eu vou gritar porque eu estou morrendo. Se eu não gritar, ninguém vem e eu morro. Então o clamor é isso, é gritar, é berrar pela sua vida. Em Êxodo 2, 23 ao 25 vai dizer: depois de muitos dias morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus, pois, o gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Mas ele só atentou porque os filhos clamaram. E o filho que clama alcança. Então sabedoria na aflição é clamar. Clamar aquele que pode, que é Deus. Êxodo 3, de 7 ao 10. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, a terra do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito, os filhos de Israel. O povo que clama, o povo estava no Egito, estava em meio à aflição, mas eles clamaram, e Deus ouviu e enviou Moisés. Então, sabedoria em meio à aflição é o clamor de Deus, para com Deus. Qual tem sido o nosso clamor diante de Deus? Qual tem sido o nosso clamor diante do Pai? A terceira maneira de sabedoria em meio à aflição é a fé. Porque como eu falei, Ana, ela chorava e não comia. Só que no versículo 18 vai dizer que ela comeu e o seu semblante já não era triste. Por quê? Ela teve fé que a sua vida ia mudar. Porque ela chorou, clamou, fez voto. Então se ela chorou, ela clamou e ela fez voto, o que faltava para ela? Ter fé que ia chegar. Porque todo ano ela chorava e não comia. Aí ela resolveu clamar e depois fazer um voto. No final ela tinha que ter fé.
para tudo isso acontecer e chegar Samuel. E a fé, a terceira maneira da sabedoria em meio à aflição é a fé. E a fé é confiança, convicção intensa e persistente em algo abstrato, aquilo que não existe, que para a pessoa que acredita se torna verdade. A fé é aquilo que você quer, você não tem, mas na sua mente já existe, e você passa a acreditar que você já tem. Isso é a fé. E em Jó, em Jó 19, 25 ao 27 vai dizer: eu sei, olha a fé desse homem, olha a fé, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver consumido e sem carne, verei a Deus. Olha a fé do homem. E eu verei por mim mesmo, não é por ninguém não, eu vou ver, estou desse jeito, mas ainda vou ver, com os meus próprios olhos, e não com os dos outros, por como o meu coração anseia dentro de mim. Olha a fé de Jó. Em Romanos vai dizer, no capítulo 4, 18 ao 21, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Falando de Abraão, sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo, nem sem vitalidade, pois já era de quase 100 anos, tampouco para a falta de vigor no ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Isso é a fé. A fé. Porque, como eu falei, Ana era perseguida de ano em ano, ela só chorava e não comia, mas ela clamou, fez voto, e no final ela tinha que ter fé para tudo isso acontecer, senão Samuel não vinha. Sem fé alguém consegue alguma coisa? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, em Hebreus 11 e 1, 5, 6, 7, 8, 11, 17, 24, 25, 30, 32, 34, vai falar assim, ó: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. O 5 vai dizer: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. O 6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O 7 vai dizer: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O 8 vai dizer: pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia recebido por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. O 11 vai dizer: pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Bendito seja Deus, aleluia. Sabedoria em meio à aflição. Tem que ter fé para vencer. Em meio à aflição, a maneira de vencer a aflição é ter sabedoria. E uma da sabedoria é a fé. O 17 vai dizer: pela fé Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque. Aquele que lhe havia recebido as promessas ofereceu o seu unigênito. Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó,
escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter a alegria do pecado. O 30 vai dizer: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. E o 32 ao 34 vai dizer: e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram-se em fuga exércitos de estrangeiro. Tudo isso pela fé. Jesus, aleluia! Tudo isso pela fé está na galeria dos heróis da fé na Bíblia. Então, em meio à aflição, é necessário essas 3 maneiras. As 3 maneiras que hoje nós falamos aqui, de sabedoria em meio à aflição, que é o choro, o clamor a Deus e a fé. Isso é fundamental, porque nos dias em que nós vivemos, se não tivermos sabedoria em meio à aflição, tendemos a desistir, tendemos a entrar na doença do século que é hoje, a depressão. Então é necessário ter sabedoria em meio à aflição. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus.